Checkup no rádio. Olha, nesta sexta-feira, o Checkup no rádio aborda um tema muito importante para a saúde dos nossos animais de estimação, a parvovirose, uma doença viral que afeta principalmente filhotes e pode ser fatal se não for tratada adequadamente. Para esclarecer todas as dúvidas sobre sintomas, prevenção e cuidados, o médico veterinário Robson Góes participa agora aqui do nosso quadro Checkup no rádio. Doutor Robson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, um prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. O que é a parvovirose e como ela afeta os cães? A parvovirose, ela é uma doença causada por um parvovírus e que ela ataca principalmente os filhotes, como você falou no início. Por que ela é uma doença que ataca principalmente os filhotes? Porque nessa fase o animal ele não vai ter uma proteção satisfatória de anticorpos contra essa doença, como também o seu sistema digestivo vai ainda estar muito frágil, já que o parvovírus ele tem predileção por atacar principalmente o sistema digestivo desses filhotes. A parvovirose ela tem uma característica de causar uma gastroenterite hemorrágica. Ela é uma doença que vai fazer com que o animal comece com características iniciais de vômito, uma diarreia fétida, e consequentemente essa diarreia ela vai se agravando para uma diarreia sanguinolenta, com hemorragia digestiva, e consequentemente a maioria dos animais, quando não tratados, esses animais eles vão a óbito. Pode ocorrer em animais adultos? Pode sim, mas ela é preferencialmente, assim, a maior característica que existe é ela atacar filhotes. Qual a grande questão, Marcos? A parvovirose, ela, por ser um vírus, a transmissão dessa doença, ela pode já vir da mãe, né? Já o filhotinho, você vai comprar um filhote, por exemplo, ou você vai adotar um filhote. Esse animal ele já pode vir doente. Então isso aí é uma dos grandes problemas na aquisição de filhotes quando a pessoa vai fazer, ou adoção ou compra. Outro detalhe é, quando você for fazer a aquisição desse animal, você verificar se realmente ele foi vacinado, ou se a mãe era vacinada, ou você pegar um atestado ou um certificado de garantia da aquisição para parvovirose, para você ter ali, se o animal adoecer, o canil que lhe vendeu, a pessoa que lhe adotou, ter essa responsabilidade na perda se existir. Os filhotes eles podem ser vacinados a partir dos 28 dias de idade, com a vacina chamada PUP. É uma vacina que já tem ali a presença para proteger contra a sinomose e contra a parvovirose. Posteriormente, você vai vacinando esse animal a cada 21 dias, desde que a última vacina termine entre a 15ª e a 10ª semana de vida desse animal. Hoje, a gente está orientando fazer 4 doses de vacinação, para que você tenha aí, na última vacinação, o animal com uma resposta satisfatória, onde o sistema imunológico dele vai estar 100% formado. E consequentemente ele tem condições de desenvolver anticorpos, e não ter mais células de memória dos anticorpos maternos, que seria a imunidade passiva, onde através do colostro ele adquiriu a imunidade contra essas doenças vinda essa imunidade da mãe, dos anticorpos maternos. As falhas vacinais elas podem existir. Existe a possibilidade de você vacinar o animal e ele não responder satisfatoriamente à vacina que você administrou, em virtude de doenças, em virtude do sistema imunológico não estar formado, em virtude da administração inadequada da vacina, em virtude da vacina não prestar. Por exemplo, a vacina ela pode ter sido mal conservada e consequentemente perdeu
ali a qualidade. Então tudo isso aí faz com que exista falhas vacinais, tá? A preocupação é, você tem um filhote, procure vacinar esses filhotes, né? Procure vacinar esse filhote com uma vacina adequada em uma clínica veterinária, por um médico veterinário, né? Procure ter aí uma proteção satisfatória para o seu filhote, né? E caso ele apresente quadros de vômito, quadros de diarreia, se apresentar sangue nas fezes, né? Procure imediatamente o médico veterinário para que possa ser feito exames. Existem exames, Marcos, que detecta a presença ou não do vírus, né? São exames que detectam o agente causador, que seria o vírus, através de um suave nas fezes desse animal, e que você, ao fechar o diagnóstico, o profissional vai escolher qual tratamento vai fazer para que seu animal possa passar pela doença, tá? E ter uma boa qualidade de vida e um bom convívio com você no seu domicílio, Marcos. Quais são os principais sintomas que os donos devem observar em seus animais? Primeira, vômito, como é um quadro, o vírus vai ter um quadro digestivo. Primeiro você vai observar vômito, né? O animal começa com diarreia, essa diarreia ela vai evoluindo para um quadro com presença de sangue e, consequentemente, ao final, aí vai ter uma hemorragia bem grande, né? Então isso daí são as principais características que essa doença ela causa. Lembrando que diversas outras doenças também podem apresentar essas mesmas características. Por exemplo, uma toxinfecção alimentar pode causar um corpo estranho, pode causar melena, pode causar presença de sangue nas fezes, pode causar vômito, diarreia. Então é importante que um profissional médico veterinário examine o animal, lance mão de fazer exames complementares, né, para poder fechar o diagnóstico e tratar esse paciente de forma correta. A parvovirose é mais comum em cães de alguma faixa etária ou raça específica? Olha, as raças em si, qualquer raça, ela pode, qualquer cão, canídeo na verdade, pode ter parvovirose. A questão de idade, aí tem, quanto mais novinho for, maior a possibilidade desse animal pegar a parvovirose, né, desde que ele não esteja vacinado. Ele vacinado pode pegar a parvovirose? Pode sim, em virtude das falhas vacinais e em virtude de baixa de imunidade que eu falei anteriormente. Então, mesmo animal vacinado, ele pode pegar a parvovirose, Marcos. Quais são as formas de transmissão da parvovirose? Pronto. Agora você disse uma coisa que para aqui para Caicó, na experiência minha e nossa, é um grande problema, são as moscas, tá? Agora a gente está num período chuvoso, onde aparece uma grande quantidade desse inseto e que a mosca, ela pousa nas fezes ali contaminada e ela fica com esse vírus nas patinhas dela e, consequentemente, ao voar e pousar sob uma ração que está ali exposta, ela pode contaminar aquela ração. Ou animais que têm o hábito de comer mosca, ou fica pegando a mosca para comer, ou animal que tem o hábito de colocar um produto e mataram as moscas e as moscas estão mortas no chão e ele comer. Tudo isso aí faz com que ele vai ingerir o vírus e, consequentemente, essas moscas vão ser um dos vetores dessa doença. Mas também ambientes e locais onde estejam contaminados pode ocorrer a transmissão via ingestão oral, né? A principal transmissão da doença ela é via oral, Marcos. Como é que a vacinação pode prevenir a parvovirose e qual é o calendário de vacinação recomendado para os cães? Vai proteger o animal em virtude de você fazer com que desenvolva anticorpos contra essa doença. Na hora que você administra a vacina, ele vai desenvolver anticorpos e esses anticorpos vão proteger esse animal contra a parvovirose.
A outra questão, Marcos, é a vacinação. São a partir dos 28 dias de idade, você vacina e repete essa vacina a cada 21 dias, protegendo esse animal desde que termine entre a 15ª e a 16ª semana de vida. Se um cão for diagnosticado com parvovirose, qual é o tratamento recomendado? O tratamento aí vai depender do médico veterinário, vai depender da sintomatologia desse paciente, né? Pode ser com antiemético, pode ser com protetores gástricos, protetores digestivos, né? Isso aí vai depender, antibióticos, hidratação, né? Isso aí vai depender muito do profissional que vai fazer a prescrição. Cada paciente tem uma indicação, cada paciente tem um tratamento adequado. Ele tem que ficar isolado, não? Com certeza, Marcos. Como a parvovirose ela é transmissível, o ideal é que esse paciente ele fique isolado para evitar transmissão para outros animais, para outros cães. A parvovirose ela pode ser transmitida para outros animais ou humanos? Para humano, não. Né? Para humano, no humano existem os parvovírus humanos, tá? Específicos humanos, porém, a parvovirose canina ela é de canídeos, ela não passa para um gato, por exemplo. Então, ela tem. Cada espécie animal vai ter um parvovírus que ataca ele, Marcos. Quais os cuidados devemos ter, né, com filhotes e cães em recuperação da doença? Primeira coisa, você tem que ter a alimentação. Né? Primeiro, tratar, hidratar, ter o cuidado que esse animal não fique em contato com outros animais para evitar um quadro de transmissão da doença e aí por diante. Acredito eu que se esse animal ele for bem tratado, bem medicado, ele consiga sobreviver à doença. O grande problema Marcos, o grande problema é que essa doença ela tem uma alta letalidade. Muitos desses animais eles podem ir a óbito em virtude mesmo sendo tratados. Além da vacinação, existem outras formas de prevenção eficazes? Proteger o alimento, né? Proteger a alimentação, evitar que esse alimento ele fique ali exposto para as moscas não estarem sentando, evitar que seu animal caminhe ou passeie ou tenha contato com outros animais. Aí, antes de ter a 4ª dose da vacina, vacinar seus animais, esses aí são os principais cuidados que existem. Que dica você daria para os donos de animais para garantir uma boa saúde geral dos seus cães, evitando doenças como a parvovirose? A principal, vacine. Quem ama, cuida. Vacine seus animais. A vacina, ela é quem vai garantir ou vai tentar proteger o seu animal contra as doenças. Então, não evite, não ache que você dá X reais por uma vacina é caro. Caro é tratar e caro é seu animal morrer. Então, vacine seus animais. O ouvinte pergunta aqui o seguinte, o animalzinho dele adora comer arroz. É correto isso? Eu não sou contra a alimentação. Eu não sou contra a alimentação caseira, tá? Eu não sou contra. O que eu digo as alimentações você tem de ter o cuidado com as alimentações que você vai fornecer. Você não vai dar, por exemplo, uva passa, chocolate, cebola, alimentos condimentados. Esses produtos aí são produtos que causam lesão e causam problema na saúde do seu animal. Então você tem de ter esses cuidados aí. Agora, particularmente, eu não sou contra a alimentação caseira. Lembrando que o grande problema da alimentação caseira é quando você for viajar, quem é que vai cozinhar para ele? Tá? Tem esse cuidado. Outra, a alimentação caseira vai dar, as fezes vão ficar mais amolecidas, vai dar uma quantidade maior de fezes, o odor das fezes vão ficar mais desagradável e aí por diante. Porém, tudo isso daí você tem de pesar, mas particularmente eu não sou contra. Mas o ideal no caso é a ração. A ração, ela lhe dá, Marcos, grandes vantagens. Ela é 100% a ideal, até seria se for uma ração de boa qualidade, que ela vai ter os minerais, as vitaminas, vai ter proteína e energia, é uma ração balanceada, um alimento balanceado. E ela é muito fácil, você chegou, colocou ali, o cachorro comeu, está resolvido.
não precisa levar ao fogo, não precisa ficar esperando, esfriar, não precisa, então assim, tem várias facilidades. Agora, tem a questão do custo, tem a questão dos outros fatores que sempre você tem que levar em consideração. Aqui no Facebook o Vini quer saber se existe escova ideal para escovar os dentes do cachorro. Existe sim, existe escovas que elas são especiais, próprias para a escovação dentária dos cães e dos gatos, como também tem dedeiras, Marcos, que são umas escovinhas que você coloca no dedo para ensinar o animal, né, ou fazer a higiene mais fácil bucal do seu cão ou do seu gato. Lembrando que existem várias dicas de como você inicia, ou acostuma o seu animal com a escovação. Tem mais perguntas no nosso WhatsApp? Bom dia. Bom dia, doutor Robson. Sou aquela mulher de São João, aquela que tinha a gatinha com 16 anos de idade já. Infelizmente, ela começou um carocinho no lado esquerdo dela, na perna do lado esquerdo. Aí foi criando aquele negócio avermelhado. Com menos de 5 dias, cresceu aquele caroço preto bem grande, sabe? Aí ela ficou debilitada, já fazia uns 15 dias que ela vinha bem debilitadazinha, sem comer, sem beber, sabe? Não bebia água, todo tempo deitadinha, andava assim um pedacinho, aí tombava, caía. Aí desenvolveu aquele caroção bem grande, aquele tumor preto, era um negócio preto. Aí eu chamei o veterinário, ele veio, aí antes de aparecer, né, esse tumorzão preto. Aí quando foi já com uns 4 dias assim, aí foi crescendo, aquilo cresceu, que ficou de um jeito que começou a salmurar. Aí eu chamei novamente o veterinário, aí ele disse, dona Judite, infelizmente vamos ter que sacrificar, porque isso é um câncer, que estourou o câncer dela, ficou externo. Ai, que pena, mas doutor, pense numa dor grande. Eu sofri muito com a morte daquela minha gata. Hoje está com 8 dias. Mas ela vinha sofrendo muito, ela não fazia mais cocô, ela não fazia xixi, quando fazia era aquele pinguinho, sabe? E bem triste, olhava assim pra gente como que queria dizer alguma coisa, mas infelizmente o bicho não fala, né? Mas pense numa dor que eu senti, eu saí para não ver ela ser sacrificada. Foi triste, viu, doutor Robson? Muito triste. Muito triste, que ela era muito sabida, muito mimosa. E aí, doutor Robson? Marcos, a eutanásia, que é a morte sem dor, infelizmente, ela muitas vezes ela é indicada pelo profissional médico veterinário para ou tirar, né, a vida desse animal, ou tirar o sofrimento desse animal, ou então os riscos de ele transmitir doenças para os seres humanos. O que eu digo aqui muitas vezes no nosso programa, que nós fomos criados para filho enterrar pai. E hoje em dia, como se cria cão e gato como filho, obrigatoriamente mãe e pai vão ter de enterrar filho. Por quê? Porque os animais vivem menos do que a gente. A idade, o animal ela tem 16 anos, passou 16 anos transmitindo alegria para essa senhora, para a dona Judite. Mas, infelizmente, eles vão primeiro do que nós. E nós temos de nos acostumar. Ninguém quer perder. Eu digo, às vezes eu digo, olha, ninguém quer perder R$10, ninguém quer perder um objeto. Imagine você perder um ente querido. Ninguém quer perder. Porém, hoje, as pessoas que têm cães e gatos, eles vão ter de ter essa dor mais cedo. Essa dor da perda mais cedo. Então isso aí são coisas que nós temos de nos acostumar e que infelizmente nós não temos o dom da vida. A gente não tem como dizer, sobreviva. Pode infelizmente a gente ir para um procedimento cirúrgico, tá? E infelizmente aquele animal tem uma parada cardíaca, mesmo cercado de um aparato de equipamentos, de medicamentos, de tudo, ele tem uma parada cardíaca. Você tentar 15 minutos aí, tentar ressuscitar com drogas, com massagem cardíaca, com oxigenação, com tudo, e você, mesmo animal entubado, e você não conseguir reanimá-lo. Infelizmente acontece. É uma coisa que não está
não está nas nossas mãos, né? Acontece e a gente, infelizmente, o profissional fica muito abalado, Marcos, porque tem pessoas que acham que o médico veterinário não tem sentimento. Tem sim, olha, você não brinque não. Para você ter uma ideia, Marcos, a medicina veterinária é a profissão que mais comete suicídio no Brasil, né? Em virtude de uma síndrome que chama Síndrome de São Francisco. Porque os profissionais, eles se sentem abalados, os profissionais, eles se sentem que não fizeram o que podiam fazer a mais, né? E isso daí é muito ruim para o profissional, porque tem de lidar com a queixa do cliente, tem de lidar com a perda do animal, tem de lidar muitas vezes com as redes sociais que detonam o profissional, tem de lidar com vários outros fatores. Então, o médico veterinário, ele por trás daquele jaleco, né, por trás do que ele apresenta para a população, ele também é um ser humano que está passivo de ter depressão, de ter sofrimento, né, de ter se abalar com as perdas. E isso daí tudo a gente tenta, ao longo de muitos anos, mostrar à população que a medicina veterinária é uma profissão importante e uma profissão que também merece respeito, né? Uma profissão que merece atenção, carinho por parte também das pessoas que muitas vezes se sentem ali abaladas e atingidas pelo profissional, Marcos. Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, Centro de Caicó. Telefones 3421-1263, WhatsApp 849-99962-1907 e o Instagram, @Veteripet. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos, e um bom final de semana a todos. 8 horas, 1 minuto, confirmando